Olá, estudantes da Palavra de Deus, bom dia! Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica. Hoje, nosso estudo será no capítulo 4 de 1 Crônicas, com um tema muito especial, a oração de Jabes. Você já ouviu falar deste personagem bíblico? Ele é pouco conhecido. Seu nome aparece apenas aqui, neste capítulo. No meio de genealogias, encontramos esta pérola da palavra de Deus. Como você ora falando com Deus? Quais têm sido as suas experiências com Deus através da oração? Você acredita que a oração com fé tem poder para transformar vidas? No estudo do capítulo de hoje, no meio das genealogias, vamos encontrar um detalhe precioso na narrativa bíblica sobre a história de Jabes e sua oração ao Senhor, e como somos incentivados através da atitude dele em meio ao sofrimento. 1 Crônicas 4 destaca-se pela história de Jabes, apenas os versículos 9 e 10, onde destaca Jabes e sua oração, clamando a Deus, pedindo bênção, expansão de território, proteção contra o mal e para ser poupado da aflição. A história de Jabes serve como um exemplo de como a oração sincera e uma vida íntegra podem mudar o destino. Mesmo quando marcado por um passado difícil, e os versículos anteriores e posteriores detalham genealogias de diferentes famílias israelitas. Em 1 Crônicas, capítulo 4, o autor nos apresenta os descendentes de Judá. Isso porque ele está afunilando o assunto, de maneira que possa chegar à geração que está recebendo seus escritos. Aqui os filhos de Judá são relacionados, começando por Pérez, e também alguns ilustres, como foi Jabes. Sua mãe lhe deu este nome, sabe por quê? Por haver sofrido muito no parto. Contudo, ele se destacou dentre os seus irmãos, porque buscou a Deus, o Deus de Israel, e pediu a sua bênção sobre sua vida. Olha a nossa introdução, um pequeno resumo do nosso estudo do capítulo 4. Mas tem muita coisa, tem muitos ensinos e lições reservados para mim e para você no estudo completo. Por isso você está convidado, não pare por aqui. Continue comigo. Vamos aprofundar nosso conhecimento no estudo do capítulo 4, seguindo agora a análise dos textos. Já deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe. E se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal da Jornada Bíblica. Versículos 1 a 3. Apesar da genealogia de Judá, até Davi já haver sido registrada, no capítulo 2, o cronista, lembrando Esdras, que escreveu este livro, neste contexto refere-se a pessoas e eventos relativos àquela genealogia. Na lista desta passagem, somente Pérez é filho de Judá. Esrom é o seu neto,
Carme, seu sobrinho, Ur, o neto de Esrom, e Sobal, o neto de Ur. Versos 4 a 8, destaca Efrata, identificada como a esposa do primeiro Calebe e a mãe de Ur. Ela foi, portanto, a bisavó de Belém, pois o seu filho Ur foi o seu avô. Em outras passagens, os nomes Belém e Efrata estão intimamente ligados. Quando Jacó estava a caminho de Manre, sua esposa Raquel faleceu perto de Efrata, identificada também como Belém. No livro de Ruth, capítulo 4, verso 11, Efrata e a cidade de Belém são sinônimas. E em Miqueias, capítulo 5, verso 2, o local do nascimento do Messias é predito Belém Efrata. Então, por isso, aparece destacado aqui neste relato. Reaías. Os versos 2 a 4 apresentam as ramificações de Ur, que foi o primogênito de Efrata, esposa de Calebe. No verso 9 e 10, agora vem destacando o personagem principal que encontramos. Foi Jabes, mais ilustre que seus irmãos. Deus lhe concedeu. Nada se sabe sobre as circunstâncias pelas quais Deus concedeu o pedido sincero de Jabes. Deus atendeu a sua oração. O importante é que Deus ouviu a sua oração de fé e derramou grandes bênçãos sobre seu servo fiel. Vamos ver mais um pouco à frente detalhes sobre as circunstâncias. Agora o verso 15 descreve Calebe, filho de Jefoné. Este parece ser pelo menos o terceiro Calebe mencionado nesta genealogia, se for incluído Calebe, filho de Esrom, citado no capítulo 2. O verso 19, Abiqueila, também chamada de Keila, uma cidade da planície de Cefelá. Esta cidade também é descrita no livro de Josué, capítulo 15. Agora o verso 21, obreiros em linho. Profissões deste tipo, nos tempos antigos, em geral eram restritas a famílias que trabalhavam num ofício transmitido de pai para filho. Versículo 24, os filhos de Simeão. As genealogias de Simeão seguem as de Judá, evidentemente devido à estreita relação entre as duas tribos. Simeão recebeu sua herança dentro dos limites de Judá. 27. Não tiveram muitos filhos, isto é, os outros clãs simeonitas. Durante 40 anos de peregrinação, a população desta tribo diminuiu em 60%. Como resultado, ficou com menos da metade da média de todas as demais tribos. É a tribo de Simeão. Teve, portanto, este desfalque, né? Agora o verso 33 fala de Baal, ou Balat-ber. Alguns identificam esta como Ramá, ou Ramote, do sul. E aqui vem também dizendo, muito bom o pedido de Jabes, que sejas comigo e do mal eu não seja afligido. Agora o verso 40, pasto farto e bom. Quando o patriarca Isaque se mudou para Gerar, ele encontrou ali um país que poderia alimentar seus rebanhos. Os descendentes de Cã, evidentemente, os cananitas.
O verso 42 descreve o Monte Seir. O Monte Seir é usado comumente para designar a terra dos Edomitas, que foram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E fechando este tópico, o verso 43, o restante dos que escaparam dos amalequitas, sem dúvida, estes eram os amalequitas que se refugiaram em Edom das guerras de extermínio comandadas por Saul. Amaleque, em parte, era de ascendência edomita, conforme também registrado em 1 Samuel e 2 Samuel. Agora vamos para o texto complementar do livro Profetas e Reis. Os filhos de Judá foram numerados entre aqueles de quem Deus dissera: sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo 19, verso 6. Jamais em seu ministério Jeremias perdera de vista a importância vital da santidade de coração nas variadas relações da vida, e principalmente no serviço do Altíssimo Deus. Claramente ele previu a queda do reino e a disseminação dos habitantes de Judá entre as nações. Mas com os olhos da fé, viu além de tudo isto para os tempos da restauração. Soando em seus ouvidos estava a promessa divina: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Capítulo 23, versos 3 a 6 do livro de Jeremias destaca esta profecia. Assim, profecias de juízo próximo foram misturadas com promessas de final e glorioso livramento. Os que escolhessem fazer paz com Deus, vivendo vida santa em meio à prevalecente apostasia, receberiam força para cada prova e seriam capacitados para testificar dele com forte poder. E nos séculos por vir, o livramento que se havia de operar em benefício deles excederia em fama ao efetuado em favor dos filhos de Israel ao tempo do Êxodo. Aproximavam-se os dias, declarou o Senhor, por intermédio do seu profeta, em que eles não mais diriam: vive o Senhor que fez subir os filhos da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir os que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Mais uma profecia de Jeremias, agora capítulo 23, versos 7 e 8. E este texto fecha no livro Profetas e Reis, página 427. Agora, vamos às lições deste capítulo para as nossas vidas. Nomes significam pessoas. Pessoas são importantes para Deus. Apesar de cometerem pecados e estarem condenadas à morte, Deus criou um plano e trabalha nele, almejando ardentemente salvar pessoas. Sem Deus, as pessoas não são nada, não passam de nada e não significam nada. Elas apenas passam pela vida e então morrem, talvez deixando algum legado. Mas Deus anseia que o destino das pessoas
vá além de deixar meramente um legado. Deus quer que tenhamos vida eterna, num lugar perfeito, preparado por Ele para nós. O capítulo em pauta considera as genealogias adicionais de Judá nos versículos 1 a 23. Depois, evidencia que Deus não foca apenas na tribo que Ele escolheu, nem rejeita as tribos que não foram escolhidas. Por isso, o capítulo contém também uma genealogia da tribo de Simeão, nos versículos 24 a 43. Os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas, conforme já destacamos, contam com vários versículos, tornando-os relativamente longos, citando nomes de pessoas que passaram por esta vida. No capítulo aqui em questão, há um parêntese, objetivando destacar ao ilustre Jabes, do qual se afirma ter sido mais ilustre ou mais respeitado de sua família. Qual foi o seu segredo? Leia várias vezes este capítulo e marque os versículos 9 e 10, considerando o seguinte: Jabes faz parte de uma das mais breves biografias bíblicas, a qual está entre aproximadamente 500 nomes citados em genealogias. Ler longas listas genealógicas pode até parecer tedioso, mas neste caso, se for lida com atenção, é possível encontrar segredos para obter uma vida de piedade, como estamos encontrando no capítulo de hoje. Jabes recebeu um nome pejorativo, que na época era uma prática comum, que determinava o destino de uma pessoa logo ao nascer. Seu nome significa Ele causa dores. Olha o significado de Jabes. Pode estar relacionado ao seu nascimento, contudo, na vida adulta, ele não conseguia livrar-se do sofrimento, entretanto ele não se acomodou. Jabes teve sua situação determinada pela sua mãe ao relacionar o seu nome à dor, porém, ele não aceitou tal determinação e limitação. Seu segredo? A oração, a qual faz toda a diferença na existência de qualquer pessoa. Jabes nos mostra que aqueles que oram por bênçãos de Deus, que anseiam sair do comodismo, orando para que suas fronteiras sejam ampliadas para trabalhar mais, que suplica pela direção e proteção divinas, terão suas petições devidamente atendidas. Portanto, reavivemo-nos diariamente. Vejam que lições preciosas nós temos encontrado no meio das genealogias. Aqui nós podemos destacar, portanto, sobre Jabes, que foi um homem comum, como eu e você somos em nossa geração. Embora não sabemos muita coisa sobre ele, mas o pouco que sabemos dá para perceber que a oração marcou a transformação de sua vida, a sua oração de fé a Deus. Também podemos destacar que Deus deseja e sempre desejou nos abençoar. E você? Você sente que Deus deseja abençoá-lo ou não? Talvez você possa pensar, não tenho certeza se Deus quer me abençoar. Talvez eu não mereça. Não sei se Ele realmente se importa comigo. Mas saiba que Deus se importa
com cada um de nós. Fechando nossa reflexão, Jabes não fez uma oração, entendamos, motivado por desejos egoístas, mas para que continuasse sendo luz que irradia, que compartilha com o mundo a glória de Deus. Eis o porquê Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Não sabemos de que forma estes pedidos foram atendidos. Esse é o único registro bíblico sobre Jabes, fora aquele que diz que Jabes era uma cidade de Judá. Mas se as Escrituras dizem que ele foi atendido, é porque com certeza não pediu nada que Deus já não tivesse sonhado para ele. O poder não está em quem ora, mas em Deus que nos ouve. Mas adianta fazer pedidos a alguém que não conhecemos? Jabes irradiava luz porque estava sempre ligado à fonte. Sua vida compartilhava a atitude de um filho do reino. Precisamos inspirar Deus para podermos expirar Deus. Jabes invocou o Senhor para fazer pedidos porque antes ele construiu uma linda amizade com Deus. Para Jabes era uma grande alegria ser fiel a Deus, porque ele confiava em sua fidelidade. Ele honrou a Deus com sua vida. Sua vida foi uma honra ao nome de Deus diante dos homens, e Deus o honrou. Jabes, conforme já destacamos, cujo nome significa tristeza e dor, pediu a Deus para que seu nome não definisse a sua vida. Ele orou com sinceridade ao Deus de Israel. A oração de Jabes tinha 4 partes principais. Ó, tomara que me abençoes muitíssimo, e meus termos amplifiques, e a tua mão seja comigo, e me preserves do mal, para que não me sobrevenha aflição. Essa foi a breve, sincera e profunda oração de Jabes. A resposta de Deus, Deus concedeu a Jabes tudo o que ele pediu, transformando sua história de dor e sofrimento em uma vida ilustre e de sucesso, mostrando que a confiança e a fé podem mudar o futuro. A oração de Jabes é motivo de muitas especulações sobre o que dizer e o que não dizer em oração, o que pedir e o que não pedir. Com ele, eu aprendo a ser sincero. Não existem segredos, além da fé e de um relacionamento sincero com o Senhor Jesus. A oração que ele responde estará alinhada com a sua vontade. Que coisa linda! Que oportunidade maravilhosa, fantástica, Deus nos traz no estudo de hoje, não é mesmo? Fique com este pensamento para o seu dia. A oração não mudou o nome de Jabes, mas mudou a sua vida. E assim, fechamos o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje, com esse grande incentivo à oração, a levar a Jesus, levar ao nosso Deus a nossa prece, a nossa petição, levar a nossa vida diante dele e os nossos anseios, assim como Jabes o fez. Que Deus abençoe a você e que este exemplo de Jabes possa ser um incentivo a cada um de nós em nossa experiência cristã. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome.
Te damos graças pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por ser o nosso Deus que se preocupa com cada um de nós, que conhece as nossas dores, as nossas aflições e está desejoso de mudar a nossa história para uma história feliz e de vitória. Senhor, queira abençoar cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração, derramando suas bênçãos, assim como derramaste as bênçãos sobre Jabes no passado. Fica conosco, Senhor. Nos dê a tua paz, o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like para dar aquele apoio a este canal, a este projeto. E compartilhe também. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.